Olá, meu nome é Caio Diniz e essa é a aula 1 do capítulo 6 do livro Geoprocessamento e Estudos Urbanos Auxiliados por QGIS. Nessa aula, nós veremos o processo de cadastramento de parcelas, tendo como exemplo o conjunto habitacional Gramoré, localizado na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Para o processo de cadastramento de parcelas, é necessário que seja feito um levantamento georreferenciado do local, no nosso caso, do conjunto habitacional Gramoré. Após a realização do levantamento topográfico, o usuário poderá levar o arquivo resultante para o software CAD, para que se possa trabalhar nesse arquivo e limpar o arquivo para que o SIG, que no caso o QGIS, reconheça melhor os limites dos lotes e as demais informações. Mas nesse caso dessa aula, nós iremos utilizar a ferramenta de filtro do QGIS para realizar essa limpeza no próprio QGIS e então obter um arquivo no qual nós consigamos trabalhar. Para iniciar o nosso processo, nós iremos na pasta que está salvo o arquivo que nós queremos trabalhar. Buscaremos o diretório primeiramente e só então abriremos o QGIS para que nós possamos iniciar nossos trabalhos. Com o software aberto, nós iremos na parte superior esquerda da tela, no menu Projeto, e iniciaremos um novo projeto. No menu Camada, também na parte superior da tela, nós iremos em Adicionar uma nova camada vetorial. Na nova janela que irá abrir no software, nós iremos buscar o conjunto de dados que nós queremos trabalhar. A camada que iremos trabalhar é a camada Gramoré Teste. Clicaremos sobre ela e na caixa de diálogo clicaremos em Abrir. Novamente clicaremos em Abrir. Nesse momento o software abrirá uma nova janela pedindo para que o usuário selecione o sistema de coordenadas de referência. Nós selecionaremos o sistema correspondente à cidade de Natal, sendo ele então o SIRGAS 2000 UTM Zona 25S, cujo EPSG é o 31985. Clicaremos sobre ele, ou então viremos aqui em Filtro, caso esse código não esteja disponível de primeira mão, e digitaremos 31985. Aqui na busca nós encontraremos SIRGAS 2000 UTM Zona 25S, e poderemos clicar sobre ele, e então em OK. Uma nova janela será aberta solicitando que o usuário identifique quais as camadas que ele deseja adicionar à sua área de trabalho no QGIS. Nós selecionaremos todas as camadas e analisaremos elas em seguida. Clicaremos em OK novamente para que o software entenda que nós desejamos abrir todas as camadas. Novamente ele perguntará qual o sistema de referência de coordenadas para todas essas camadas. Todas as camadas foram adicionadas à área de trabalho do QGIS. Nesse momento, nós podemos visualizar essas camadas no lado central esquerdo da tela, onde nós temos as camadas referentes a pontos, as camadas referentes a linhas, a polígonos e uma camada com geometria. A camada com geometria nós podemos remover de forma automática, porque nós não vamos trabalhar com ela. As demais camadas nós vamos analisar. Como nós desejamos trabalhar com os lotes do conjunto habitacional Gramoré, a camada de pontos também não faz sentido para nós nesse momento. Nós poderemos remover essa camada, clicando com o botão direito sobre ela e em Remover. Nós confirmaremos a remoção dessa camada. Temos então duas camadas de trabalho, a camada do tipo linha e a camada do tipo polígono. Nós aproximaremos a seleção com o scroll do mouse. Bom, o que nós podemos perceber aqui na área de trabalho do QGIS é que a camada referente a polígonos, ela não corresponde exatamente aos lotes que nós desejamos trabalhar. Nós também podemos perceber algumas linhas, algumas isolinhas, que são referentes às curvas de nível que foram geradas através do procedimento de levantamento topográfico. Nesse exemplo, nós podemos perceber que as camadas referentes aos polígonos elas correspondem a alguns equipamentos públicos. Então, nesse caso, nós iremos remover também essa camada, ficando somente com a camada referente às linhas. Nós temos então que trabalhar nessa camada para conseguir selecionar os lotes que nós queremos trabalhar e então gerar uma nova camada a partir dessa que contenha somente esses lotes que nós desejamos trabalhar.
Para isso, nós vamos clicar sobre a camada que nós queremos trabalhar no menu Camadas, na parte central esquerda. Então, nós iremos aqui na parte superior central da barra de ferramentas do QGIS e iremos abrir a tabela de atributos. Na tabela de atributos, nós temos algumas opções específicas para conseguir fazer seleções que nos beneficiem. Então, nós iremos procurar qual é o layer que nós queremos filtrar nesse desenho, na nossa área de trabalho. Nesse caso, seria o layer lote, que corresponde a uns lotes, respectivamente. E nós temos que realizar um filtro. Por quê? Porque nós temos diversas outras camadas que não são do nosso interesse. Então, nós vamos aqui na ferramenta Selecionar, Filtrar Feições usando Forma, na nova janela que foi aberta. E nós iremos filtrar através do layer. Através de qual layer? Do layer lote. Nós iremos usar o filtro do tipo igual a, uma vez que nós queremos que os layers selecionados eles sejam iguais a lote, e clicaremos em selecionar feições. Nesse momento, vocês já podem perceber que na área de trabalho do QGIS estará selecionado somente as feições relativas aos lotes. Então, nosso serviço aqui já está feito. Nós podemos fechar essa janela que está aberta aqui no QGIS. Como nossos lotes já estão selecionados, nós podemos vir aqui na opção camada, sobre a camada que nós queremos trabalhar, clicar com o botão direito sobre ela, e em salvar como, e na nova janela que irá abrir, nós iremos configurar para salvar um arquivo a partir do nosso arquivo inicial. Esse arquivo deve conter somente as feições selecionadas, as feições que a gente selecionou, que nesse caso seriam os lotes. Então nós clicaremos em salvar somente feições selecionadas. O tipo do arquivo, formato, nós colocaremos no formato shapefile mesmo. O nome do arquivo e o diretório, nós iremos buscar e determinar o nome agora. Nós colocaremos Gramoré lotes, sem espaço e sem acento. Clicaremos em salvar e em OK. Nesse momento, uma nova camada foi gerada. Nessa camada, somente os lotes que nós desejamos trabalhar estão contidos nela. Então, nós podemos desativar a camada inicial, ficando somente com a camada de trabalho. Nesse momento, nós temos uma camada do tipo linha dentro do QGIS. Nossa necessidade desse momento é transformar essa camada do tipo linha em uma camada do tipo polígono. Por quê? Porque se nós tivermos uma camada do tipo linha, nós não conseguiremos atribuir um dado de área a esses lotes. Então, o interessante é converter nessa camada do tipo lotes para uma camada do tipo poligonal. Então, nós iremos no menu Vetor, na parte superior central do QGIS, no menu da barra de ferramentas, iremos em Geometrias e iremos em Linhas para Polígonos. Nós selecionaremos a camada de entrada, nesse caso seria a camada Gramoré lotes, e nós determinaremos aqui a nomenclatura para a camada que será gerada, que será a camada que irá transformar as linhas em polígonos. Então, nós vamos aqui criar em salvar em arquivo. Vamos selecionar a pasta que nós desejamos salvar. Tendo localizado a pasta, nós colocaremos aqui o nome do arquivo que nós desejamos salvar. Nesse caso, não pode ser o mesmo nome do arquivo anterior, né? Porque nós teremos dois arquivos com o mesmo formato. Então, nós colocaremos Eldorado Lotes 1. Clicaremos em gravar e depois executaremos a ferramenta. Uma nova camada foi gerada. Nesse momento, nós temos uma camada do tipo polígono. Então, nós conseguiremos atribuir algumas informações relativas, por exemplo, à área do lote, que nós não conseguimos atribuir para uma camada do tipo linha, uma vez que dois pontos não constituem um plano. Então, agora nós temos planos para conseguir calcular, através da calculadora de campo, as áreas relativas aos lotes. Nós poderemos desativar a camada anterior, que seria a camada Gramoré lotes do tipo linha, deixando ativa somente a camada relativa
aos polígonos. Nós, nesse momento, acessaremos a calculadora de campo do QGIS, disponível na parte superior central do software, para que consigamos realizar o cálculo da área relativa a cada um desses lotes. Então, abriremos a calculadora de campo, criaremos um novo campo, selecionaremos essa opção, nós determinaremos o nome do novo campo, nesse caso, o campo área. E na expressão, nós buscaremos, né, entre todas as opções aqui, a opção de geometria, cifrão área. A prévia de saída já é uma demonstração de como essa medida será dada. Clicaremos em OK na caixa de diálogo. E uma nova camada foi criada. Como é que nós podemos visualizar essa camada? Nós poderemos ir na tabela de atributos, visualizar essa nova camada. Então, acessaremos a tabela de atributos, aqui na parte superior da barra de ferramenta do QGIS. E nós encontraremos aqui para cada lote sua área respectiva. Vamos analisar, nesse momento, os atributos relativos a cada uma dessas camadas. Nós temos o atributo Layer, o atributo Paper Scale, que não tem nenhuma informação, o atributo Subclasses, que tem uma informação do tipo de geometria, o Line Type, By Block. Todas essas informações vieram do AutoCAD, quando nós estávamos trabalhando com esse arquivo no software AutoCAD. Então, nós faremos o seguinte, nós removeremos, né, esses campos que são campos desnecessários nesse arquivo, para que nós possamos trabalhar melhor com o arquivo, com as informações relativas exatamente ao lote que nós desejamos trabalhar aqui no QGIS. Então nós iremos aqui na caixa de diálogo aberta, na parte superior, em excluir campo, e selecionaremos o campo Paper Scale, Subclasses, Line Type, com Ctrl pressionado, e clicando sobre cada uma dessas camadas que nós desejamos excluir. Clicaremos em OK para excluir esses campos. Ficamos nesse momento somente com o layer do tipo lote e o layer do tipo área. Se nós desejarmos criar um outro campo, nós vamos aqui na parte superior da nossa tabela de atributos, clicaremos em novo campo. Nesse momento, imagine que você tem uma tabela externa com algumas informações relativas a esse lote e você deseja correlacionar essas informações com as informações que já existem no QGIS. Imagine que você realizou um cadastro técnico multifinalitário e você tem o levantamento georreferenciado dessas parcelas. Você atribuiu um código a cada uma dessas parcelas que você está trabalhando, cada um desses lotes. E através desse código, você vai conseguir, pelo QGIS, as informações que você coletou em campo. Então, você vai conseguir adicioná-las ao QGIS. Criaremos um novo campo, então, com o nome código, para conseguirmos fazer essa correlação. Um campo do tipo texto, string, e o comprimento podemos deixar no 0 mesmo. Clicaremos em OK. Um novo campo foi gerado para todos esses lotes. Nós conseguimos atribuir um código específico para cada um desses lotes, que facilita muito o trabalho do pós-processamento desses dados. Então, vou atribuir aqui um código para cada um desses lotes, para que nós consigamos correlacionar as informações. Pronto, nesse momento eu já atribuí um código específico para cada um desses lotes. Então, nesse momento, nós iremos buscar a camada que nós desejamos adicionar ao QGIS com as informações que foram coletadas em campo sobre os respectivos lotes e nós iremos unir depois essa camada com a camada relativa aos lotes do conjunto habitacional Grão-Moré, as suas informações. Nós iremos na pasta que nós temos as informações salvas e puxaremos o arquivo relativo a essas informações, no caso o arquivo do tipo formato do Excel, para a área de trabalho do QGIS na seção camadas.
As informações então foram adicionadas ao QGIS e já estão aqui disponíveis. Nesse momento, nós podemos trabalhar na camada Gramoré Lotes 2, que é a camada ativa, para conseguir unir essas informações. Iremos então na aba Propriedades, clicando com o botão direito sobre a camada, na opção Uniões. Iniciaremos uma nova união. Iremos unir a camada Informações da planilha 1 com a camada atual que foi selecionada, o campo Código com o campo Código da nossa camada. Então, iremos unir o campo Código da planilha com o campo Alvo Código da nossa camada vetorial. Nós escolheremos quais serão os campos que serão unidos. Então, o campo Código não é necessário mais, uma vez que eles possuem a mesma informação. Mas o campo quadra, lote, endereço, titular, CPF e o tipo de uso são importantes. Nós clicaremos em OK sobre a nova janela que foi aberta e em Aplicar. Novamente clicaremos em OK. Nesse momento, as informações que foram coletadas em campo e que estavam disponíveis na planilha eletrônica, elas foram adicionadas aos atributos da nossa camada de trabalho. Então, nós poderemos vir na tabela de atributos, localizados na parte superior do QGIS, central da tela. E nesse momento, aqui na tabela de atributos, nós temos já as informações que vieram da planilha 1, relativa ao quadro, ao lote, ao endereço, ao titular, ao CPF, ao tipo de uso daquele lote, por exemplo, um lote comercial, um lote residencial, ao número do lote, ao número da quadra que ele pertence. Todas as informações foram adicionadas através do código. Cabe, então, mencionar ainda que para que esse nome, Informações Planilha 1, ele não apareça, nesse caso foi meu intento que aparecesse, para que a gente entendesse que essas informações foram advindas da Planilha 1, mas para que isso não ocorresse, o usuário deveria vir, quando ele clicasse na camada Propriedades, e criar uma nova união. Então, ele clicaria em prefixo do nome personalizado, clicaria, ativaria e removeria o prefixo, certo? Então, através dessa modificação, todas as camadas que foram adicionadas ao QGIS, elas não viriam com o prefixo relativo à planilha que derivou esses dados. E com isso, nós encerramos essa aula. Obrigado por assistir esse vídeo. Veja outros vídeos no canal para outros tutoriais ou acesse o livro Geoprocessamento e Estudos Urbanos Auxiliados por QGIS, disponível na descrição do vídeo.